Bom dia! Pra variar, eu hidratada. Vocês viram minha garrafinha nova? Gente, live de hoje é sobre competições no parkour. É engatilhada porque teve uma competição de parkour esse final de semana no Rio de Janeiro. Muitas pessoas participaram. Eu acho que por ter sido a primeira competição em times, talvez tenha sido a competição com maior número de inscrições, né, de praticantes de parkour. Então, como eu participei do evento, né, de última hora, né, foi muito do nada, e até quero falar um pouquinho disso com vocês. Eu quero também trazer, eu e a Carol, né, a gente teve a ideia de fazer essa live para falar um pouquinho sobre competições de parkour, algumas que já aconteceram. Como além de ter sido a primeira competição que eu participei, né, foi essa do final de semana, foi o Team Parkour Challenge, eu organizei 3 outras competições aqui no Brasil. E tenho alguma experiência no assunto porque também eu estudei um pouco sobre a esportivização do parkour. Inclusive eu tenho um artigo publicado sobre a esportivização, a espetacularização e esportivização do parkour, trazendo, como eu estava fazendo na época, né, eu estava fazendo mestrado sobre sociologia do esporte, eu trouxe algumas teorias, né, principalmente do Pierre Bourdieu em relação à sociedade e tudo mais, e expliquei um pouquinho o processo que o parkour estava passando naquele momento. Em relação à esportivização, a gente teve alguns avanços, né, desde então, desde o momento que eu publiquei esse artigo, e eu quero trazer para vocês um pouquinho da experiência prática também que eu tive, né, já que eu organizei uma competição em 2018, em 2019 e a última foi em 2021, que foi uma competição online um pouquinho menor em magnitude, em número de inscrições e participantes, mas eu acho que foi legal também. E a ideia de trazer a Carol também é que ela já participou de outras competições, então trazer um pouquinho da nossa experiência prática, né? E falar um pouquinho de como que são as competições no parkour no Brasil, né? E no mundo hoje, certo? Gente, que bom que vocês estão entrando aí. Vou mostrar de novo. Vocês viram minha garrafinha nova? Então, eu não ia participar dessa competição. Eu tô batendo aqui na luminária. Abriram as inscrições dessa competição que rolou esse último final de semana em dezembro. E em dezembro eu tinha visto, né, a questão do regulamento e tudo mais, como que abriram essas inscrições, e eu não tive vontade de participar mesmo. Eu tinha conversado, eu lembro que na época eu conversei com um dos organizadores, perguntando se teria uma categoria feminina. Ele falou que não era a intenção, inclusive, ter uma categoria feminina, porque ele estava buscando o alto rendimento do parkour no Brasil. Sobre essa questão, a gente fez uma outra live antes da competição acontecer. Se vocês quiserem, tá aqui salvo no meu perfil também. Eu não vou entrar nessa questão, mas 6 dias antes do evento, antes desse campeonato que teve, que foi o Team Parkour Challenge, eu recebi uma mensagem falando: olha, a gente tá pensando em fazer uma equipe só de meninas para participar do evento, e a gente pensou em você quer ir? Eu falei: olha, não me preparei, mas né, já que vamos. Daí, enfim, as meninas falaram: não, mas ninguém tava preparado mesmo, só vamos pra gente se divertir. E a gente foi, né? Metemos a cara a tapa lá mesmo, a gente achou que não ia dar em nada mesmo, mas eu acho que foi muito legal o fato da gente ter ido, da gente ter participado, ter tido essa experiência mesmo. E óbvio que os desafios, né, como não tinha categoria feminina, foi um campeonato pensado para homens, né? Então não teve muitas coisas que no momento, né, da competição tiveram que adaptar, se virar nos 30, enfim, que o fato da criação de uma categoria feminina antes, né, durante as inscrições, evitaria muitos improvisos, né, muitos contratempos da organização. Mas eu acho que foi muito legal a experiência, assim, todas as meninas da equipe, a gente saiu com uma sensação de vitória, assim, sabe? Porque a comunicação foi muito boa entre a gente. Eu acho que dos times ali, acredito que, sei lá, a gente não teve nenhum atrito, nem nada. A gente até saiu mais unida depois da competição. As meninas, eu conhecia todas elas, algumas só de vista, enfim. Mas eu acho que a competição até uniu a gente, porque a gente teve que trabalhar em equipe. Então, essa experiência valeu por isso, né? E eu vou chamar a Carol aqui, como eu tava falando pra vocês, individuais, né? Porque esse formato de times foi a primeira competição que aconteceu aqui no Brasil. E eu acho legal que a gente tenha alguém... tudo bom, mano? Alguém que tenha experiência como atleta também, para falar um pouquinho com a gente, certo? Então, ó,
Vou explicar uma coisa aqui pra vocês. Eu acho que a maioria das pessoas que estão presentes na live já sabem, mas como a live vai ficar salva, eu quero deixar bem explicadinho algumas coisas para vocês entenderem. Então, assim, no parkour, hoje, a gente tem competições que acontecem desde 2009, 2007, mais ou menos. Que as primeiras competições, na realidade, na época, não falavam que eram competições de parkour, falavam que era competição de free running, né? Gostavam, inclusive, que fosse realmente diferenciado e tudo mais. Hoje em dia, o parkour, ou disciplinas de deslocamento, como quiserem chamar, né? Que engloba parkour, free running e arte do déplacement ou arte do deslocamento, são disciplinas que são muito... não tem um limite muito claro hoje em dia, como tinha antigamente visto pela comunidade. Então, as primeiras competições de parkour ou free running, se vocês quiserem chamar assim, aconteceram em 2007, que foi o Red Bull Art of Motion, e eram competições sempre mundiais. Em 2011 teve um Red Bull Art of Motion aqui no Brasil, inclusive com um show do Emicida, foi uma competição enorme, assim, eu acho que foi uma das maiores que aconteceu no Brasil. E, inclusive, tinha muita gente que era contra competições, que invadiu a estrutura, mascarado, falando que não tinham que esportivizar o parkour daquela forma e tudo mais. Corta para 4 anos depois, 2015, teve o Desafio Urbano, que foi uma outra competição enorme que rolou aqui no Brasil, e veiculada pela Globo, teve o apoio... eu esqueci a empresa, teve uma outra empresa que participou da organização, não sei se você lembra, cara, sabe o nome? Então, a A 3C. Yukon. Ah, A Yukon. Yukon? Não lembro o nome. Yukon acho que é o nome de uma loja. Eu zoei aqui agora. Enfim. Não sei. Não lembro. Mas é uma empresa que cuida de corridas e maratonas em São Paulo. Então é uma empresa muito grande. Então teve a Rede Globo e essa empresa que cuida dessas corridas de rua que são grandes, que exigem uma organização, né? Uma magnitude maior, enfim. Então eu não sei qual foi maior, se foi o Red Bull Art of Motion de 2011 ou o Desafio Urbano de 2015, que foram as maiores competições que aconteceram no Brasil. Lembrando que o desafio urbano aconteceu outras vezes depois, né? Ele não Sim, aconteceu uma vez só. Ele aconteceu teve outras edições, acho que foram 3 edições, né? foram 3. Foi 2016 e 2017 também, né? Só que eu acho que a de 2015 que foi a maior, né? Eu acho que Sim, foi. Então, e nessas competições, tanto o Red Bull de 2011 quanto o Desafio Urbano de 2015 tiveram atletas internacionais que estavam aqui no Brasil, né? E inclusive no Red Bull Art of Motion só tinha um atleta brasileiro, atleta ou praticante de parkour, né? Que era o Ricardino de Jundiaí, que eu não sei se ele treina mais, não conheço, enfim. Mas eu lembro que, tipo, o Brasil, né? Os praticantes de parkour do Brasil torceram muito por ele, mas ele não conseguiu uma colocação muito boa na época, mas no Desafio Urbano eu lembro que, tipo, muitos brasileiros tiveram destaque, o que foi muito legal. sim. Então, e daí depois do Desafio Urbano, teve o Desafio Urbano em 2015, 2016, 2017 e em 2000... Renatinho, obrigada, Gi, obrigada. Isso aí. Então, assim, teve essas 3 competições, né? O Desafio Urbano que rolou em São Paulo, Red Bull Art of Motion também rolou em São Paulo. E em 2018, em Curitiba, a gente resolveu fazer uma competição mais voltada em mais modalidades, porque o Red Bull Art of Motion é uma competição voltada para o freestyle, né? Ou style, depende de como que vocês quiserem chamar. Que é uma competição que avalia criatividade, utilização do espaço, movimentos acrobáticos, execução e dificuldade de movimentos. Geralmente são esses 5 componentes que avaliam no freestyle. E inclusive tem alguns giros, movimentos acrobáticos. Então, teve o Red Bull Art of Motion com freestyle e o Desafio Urbano era uma competição mais voltada para velocidade, né? Então, às vezes tinha algumas provas que eram 2 praticantes lado a lado fazendo o mesmo percurso, ou então era uma pessoa por percurso e realizando o menor tempo possível. Então, de velocidade. E existe um outro formato que começou a ser utilizado em 2016 no Campeonato Norte-Americano de Parkour, que é o NAPC, que é a modalidade de skill, onde existem uma combinação
de movimentos do parkour, de movimentos técnicos do parkour, e que o praticante tem que executar com eficiência, né, com qualidade técnica toda essa combinação. Então, envolve mais nível técnico mesmo. E eu, particularmente, eu acho essa a modalidade mais legal, que empolga mais até de ver, assim. Sim. Então, são essas 3 modalidades principais que a gente tem hoje em dia em competições de parkour. Existem campeonatos que eles unem essas 3 modalidades, existem campeonatos que utilizam só uma delas. Por exemplo, o Red Bull World of Motion, que é essa competição mais antiga, ainda só utiliza a modalidade de style ou freestyle, né? E tá indo muito bem, assim. Eu acho que é uma das competições que são mais estáveis, né, hoje em dia, que a gente sempre tem certeza que vai rolar nos próximos anos. Então, Sim. pensando em tudo isso, no Brasil já teve competições muito grandes, né? Agora a gente teve pela primeira vez, né? Em 2018, daí a gente começou a ter competições nesse formato triplo, né? Que era Sim. Speed, Skill e Style. Eu lembro que em 2018, inclusive, como foi uma competição que eu organizei aqui em Curitiba, a gente ainda colocou resistência e cleverness, que era alguma coisa que a gente inventou na hora, que deu muito. Uhum. Assim, deu certo, mas depois no ano seguinte a gente falou, nada a ver essa ideia, né? Nada a ver, e a gente tirou. Então, Sim. a gente colocou, dá para inventar muita coisa. Eu acho que existe, como o parkour ainda não é confederado, né? Tá no caminho de ser federalizado, mas ele não é confederado aqui no Brasil. Acho que ainda a gente tem muito espaço para criar e experimentar outras coisas. E eu acho justo até que se experimente, né? Então, esse ano a gente teve a primeira competição entre times, né? Que é competição em equipes, é algo novo, inovador. E eu acho legal que a gente tenha esse espaço mesmo para fugir do Sim. padrão. Acho que se tem um momento que é para experimentar formas de competições de parkour, o momento é agora, né? Antes da gente começar a seguir algum livro de regras, alguma coisa assim. Sim. Em 2018 também teve o Vibe, né? Que teve uma, assim, foi o primeiro que aconteceu aqui em São Paulo. E teve a categoria feminina e tinha muitas meninas participando, inclusive. E foi mais na questão da primeira categoria, né? Que seria só Speed. Teve os styles para os garotos, mas as meninas foi assim, unânime na corrida. E foi muito massa, porque tinha muita garota, muita, muita. Então é um pouco assim, você fica, cara, o que aconteceu nesse intervalo de 2018 para cá? Que se perdeu tantas garotas participando de competições, entende? Por que que, sei lá, claro, a gente tem que levar em conta que teve uma pandemia nesse meio tempo, mas o incentivo lá em 2018 era infinitamente diferente do que é agora. Era, não, vai ter uma categoria feminina, então a gente vai fazer acontecer uma categoria feminina. Então, mostrando que, olha, tem esse espaço aqui e é bem explicado dentro disso, com certeza vão ter muitas praticantes, pessoas que querem conhecer a modalidade, enfim, dispostas a estar participando disso tudo. Sim. Bom, Com é certeza. isso. Eu acho, eu acho legal você falar das categorias, porque essas competições que eu falei que foram as maiores, não tinha categoria feminina, né? Então, em 2011, quando rolou a competição, o Red Bull World of Motion aqui no Brasil, que teve o único brasileiro, que foi o Renatinho, e o resto era todo mundo de fora aqui do Brasil, todos gringos, só tinha uma mulher que ela competia entre os homens, que é a Lucy Romber, eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela, que ela é dublê, né? Hoje em dia ela está aposentada já, ela não treina mais na frequência, no volume que ela treinava antes, mas eu lembro que ela é uma referência, inclusive para atletas hoje em dia, como a Sydney Olsen ou outras atletas. Para mim foi uma grande referência, porque quando eu comecei, tinha a Lucy, sabe assim, no mundo inteiro, dá para contar nos dedos quantas mulheres treinam parkour, ou free running, enfim. Bonita a garrafa. Então, eu acho que é legal ver essa ideia de representatividade. Tipo, a Lucy Homberg era a única atleta que tinha destaque que era mulher. E por ela ser uma das únicas, não tinha uma categoria feminina. Só no Red Bull World of Motion de 2016, que teve uma categoria feminina, onde tinha 5 atletas que eram mulheres. Né? Eu lembro que nesse ano a Lin Jung ganhou. Então, eu acho legal pontuar isso, né? Eu acho que aqui no Brasil, até eu lembro no Desafio Urbano de 2016, né? 2016, o primeiro que teve,
eu lembro do organizador do evento, né? Chegar, comentar comigo e tal, daí ele falou assim, pô, mas você não tá, né? Eu falei, cara, eu nem tô treinando, tô sedentária, tipo, agora é o pior momento pra você me perguntar isso. Mas eu lembro que tinha algumas pessoas em São Paulo, né, que poderiam participar, mas eu lembro que também não era vontade das meninas, então, tipo, eu até entendo. Então, e você vê a mudança, né, de 2 anos, de 2016 para 2018, teve o Vibe Challenge, então, que teve uma categoria feminina e teve muitas meninas participando. Em 2018 também, quando teve a competição aqui em Curitiba, a gente não tinha meninas suficiente para fazer uma categoria feminina. Mesmo assim, a Camila Stefani, eu estava morando aqui em Curitiba, a gente conseguiu que ela fizesse, ela podia selecionar ali uma prova para fazer, ela decidiu fazer o speed, né, a prova de velocidade, ela fez, resolveu fazer, mas só para testar mesmo, porque ela estava em vista com outros campeonatos, o NAPC, inclusive, que é o campeonato norte-americano, onde foi uma das primeiras competições internacionais que ela fez, né, enfim, mas o ponto as categorias femininas começaram então aqui no Brasil em 2018, né? E daí, em 2018 também teve o desafio Volts, né, Carol? Eu não sei se você chegou a participar em 2018 ou foi em 2019. Eu não consegui te escutar, não sei porquê, abaixou muito aqui o volume. Eita. Será que põe um fone? Você quer pôr o fone? Só um minuto. Tá. Enquanto isso, eu vou falando mais coisas, gente. Então, assim, em 2018, então, não teve categoria feminina no CWB Parkour Challenge, que foi a competição que eu organizei, mas teve no Vibe Challenge e, se não me engano, teve na Volts. Eu vou confirmar aqui com a Carol. Em 2019, também em Curitiba, a gente fez de novo uma outra edição do CWB Parkour Challenge, e daí a gente construiu, né, uma categoria feminina com 4 participantes mulheres, inclusive a Carol. Teve a Camila, a Carol, a outra Carol daqui de Curitiba, e a Emily também participaram aqui. Nem todas participaram das 3 modalidades, mas foi bem legal de acompanhar. E eu lembro que na época, um dos argumentos que a gente tinha, uma principal dificuldade que a gente tinha para fazer uma categoria feminina é que a gente pretendia colocar premiação em dinheiro. E na realidade estava difícil porque assim, não sei se vocês sabem, mas muitas vezes essas competições, nesses eventos, eles não são muito lucrativos, tá? A gente saía no prejuízo, né? Enfim, a academia que eu trabalhava, que era ponto B, saiu no prejuízo em relação a essa competição. Então, mas mesmo assim a gente queria dar um prêmio em valor em dinheiro. Tava ruim de colocar uma premiação para os homens e daí para as meninas, que a gente tinha bem menos inscrições, era praticamente impossível. E daí a gente abriu, né, para as meninas, como tinham 4 inscrições, a gente falou, olha, se tiver 10 inscrições na categoria feminina, a gente consegue dar um prêmio em dinheiro, que não vai ser nada, tipo, absurdo, mas a gente consegue. E elas falaram, não, tudo bem, se não tiver, a gente vai competir mesmo assim, mesmo não tendo a premiação em dinheiro. Então, eu acho que isso que é válido da comunicação. Colocar aberto mesmo, tipo, tá foda de fazer esse evento, sabe? Tipo, tá difícil. Eu acho que se tiver categoria feminina, vocês não vão ser premiadas. Tudo bem? Tipo, se houver, tipo, é óbvio que não é todo mundo que vai concordar. Eu sei lá, eu falo por mim, né? Eu competiria mesmo se não tendo uma premiação em dinheiro. Porque eu até fui competir numa competição que não tinha categoria masculina, que eu não tinha a mesma chance de ganhar. Então, assim, o prêmio em dinheiro era sei lá, não era nem o que estava importando no negócio, entendeu? Eu sei que muita gente vai pra competição porque, pô, quero ganhar dinheiro, não sei o quê. E beleza, eu acho válido, mas como a gente está falando aqui também da questão de representatividade e de abrir portas, então a categoria feminina ela abre portas. A partir do momento que você coloca que é possível, olha só, aqui ó, tem uma categoria pensada para vocês, se torna mais possível mesmo que as meninas tenham interesse até em competir. Porque cara, a gente foi muito doida da cabeça de chegar lá, não, a gente vai com um time só de meninas, sabe? Aí a gente estrepou tudo e, sabe, fez o que deu. E foi divertido por isso, porque a gente estava numa equipe que estava com essa mentalidade. A gente vai lá para ver o que vai acontecer. E tava todo mundo se apoiando e tudo mais. Eu acho que esse espírito de equipe foi muito massa. Sim, exatamente. Então, você falou das competições que tiveram, né, de 2018 para cá. A gente teve a Vibe, aí teve a da Parkour, da CWB, né? Uhum. Depois a gente teve da Volts tiveram 2. Uhum. Não sei se isso se enquadra numa competição exatamente, mas a gente teve o Pega-Pega Parkour,
que acabou sendo, de uma certa forma, uma competição. E agora esse novo formato, né, em grupos dessa nova competição, que, como você mesmo disse, a gente insistiu e teve um grupo só de meninas doidas, na loucura mesmo. Arrasaram. Então, o pega-pega, acho legal colocar também aqui, explicar assim para as pessoas, né? Que o pega-pega, eu acredito que entra como uma competição de parkour, mas lá fora tem o Chase Tag, né? Que é um programa de TV, inclusive, né? Não participam só pessoas que praticam parkour, então eu fico meio na dúvida se eu classifico uma competição de parkour, né? Eu não sei, Sim. eu fico na dúvida, eu deixo aberto aí para vocês. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham, se é uma competição de parkour ou não. Mas tem uma galera que, sei lá, é da calistenia, do crossfit, que entra nos times lá e é por equipes também, né? Um outro Sim, formato da de. escalada também. Tipo, outros atletas de outras modalidades também são incluídos. Então, não é uma competição que exige técnicas de parkour, né? Como alguns campeonatos que são específicos. Assim como, sei lá, o Ninja Warrior, aquele Ultimate Beastmaster, né? Então, eu não consigo considerar essas competições como competições de parkour, porque eu acho que pessoas que têm um nível atlético, né? Um nível de físico, né? De preparação física, de outras modalidades também se dão tão bem quanto outras pessoas que treinam apenas parkour. Então, eu acho que, inclusive, sei lá, eu me questionei, essas competições são de parkour mesmo? Eu acho que não, mas daí vocês acham que vocês quiserem também. Porque ai, gente, às vezes eu canso de ter opinião polêmica também, tá? Vocês não venham me dar hate aqui, porque eu falei que pega-pega não é competição de parkour, tá? Pelo amor de Deus. Mas enfim, já vão problematizar os negócios que eu falo, mas tá. Então, assim, e no pega-pega eu achei muito legal, porque o pega-pega não precisa ter uma categoria feminina, né? E eu lembro que a Mas ainda Carol daqui. assim, teve premiação sobre isso. A menina que fosse mais longe, assim, durante a competição, iria receber um prêmio. E aconteceu com a Carol, a que ela conseguiu, assim, ela foi a menina que conseguiu vencer de outros caras, inclusive, e conseguir, assim, uma melhor colocação dentro da equipe de meninas, assim, de um grupo de meninas. Exato. Foi bem Então, massa. assim, não necessariamente categoria feminina necessita que a prova seja diferente. Como acontece, por exemplo, em corridas de rua, corridas de atletismo. Tipo, todo mundo corre a mesma quilometragem lá, tipo, sei lá, 5 quilômetros, meia maratona, uma maratona, ultra maratona. É a mesma prova para homens e mulheres. Só que existe um pódio masculino e um pódio feminino. Então, no pega-pega rolou isso também, né? Teve um destaque para a menina que chegou mais longe na competição, porque é sobre isso, né? Tipo, não precisa necessariamente ter diferença. Eu acho que nas provas de velocidade do parkour, né, provas de speed, não necessariamente precisa ter uma prova pensada para mulheres. A gente pode correr o mesmo percurso que os homens, né? Mas daí, tipo, a premiação pode ser diferente. Eu acho também outra prova que não precisa. O style também, freestyle, né? Não precisa, tipo, organizar o espaço de uma forma diferente. Não, mas o pódio pode ser diferente. Tipo, a gente pode usufruir do mesmo espaço, né? Homens e mulheres, mas daí tem a premiação de uma forma diferente também. Tipo, tem um pódio feminino e um pódio masculino. Agora, Tipo, Agora, o o skill, skill é diferente, porque ele assim, tem que é ser bom falar, pensado. mas o homem é baixinho também. Galera, a média de altura dos homens é tipo 10 centímetros a mais, independente. Tipo, eu sei que no parkour existe uma pluralidade de corpos, né? Tipo, tem uma galera que é mais fininha, tem uma galera que é mais baixinha, e ok. Mas assim, tipo, tinha um desafio na competição agora desse final de semana, que o Monkey batia no nosso ombro, em média, assim. Eu sou um pouquinho mais alta até, né? E tava batendo aqui em mim. E pros meninos, tava batendo no umbigo. Então, assim, é diferente. Não venham com essa. Um tanto quanto desproporcional, né? Exatamente, é desproporcional. Uma coisa também é que nessa competição que rolou esse final de semana teve as provas de velocidade, né? Que por mais que seja em dupla, né? A gente tinha que segurar uma corda lá, ainda era prova de velocidade. E teve o freestyle também. Teve também algumas provas de força, né? E uma coisa que eu acho legal de pontuar é que em outras modalidades, que eu tenho experiência, por exemplo, que é o CrossFit, né? Existe adaptações para mulheres e homens.
independente se é com peso externo ou com peso do próprio corpo. Então, a gente teve que fazer uma subida de corda, né, na competição esse final de semana. Eu consegui subir, né, não poderia apoiar os pés, e tudo bem, né, não tem problema. Mas, por exemplo, em competições de crossfit, que são o alto nível do crossfit lá, mulheres podem usar as pernas e homens não podem, né? Tem que ser ou rope climb ou rope climb legless, né? E quando é legless, eles têm que especificar, né? Tem que falar que Sim. todo mundo vai fazer sem isso. Quando Ó, tem, uma sei lá, observação com... flexão na parada de mão, tipo, para as mulheres às vezes é menos repetições. Então, a gente teve que fazer climbs, né? Tinha que fazer 20 climbs lá. Eu ia ver, a gente não conseguiu. Eu treinei para esse momento e falhei, família, mas tudo bem. E poderia ser considerar menos repetições. Eu acho que se fosse 15, Sim. tudo bem, eu não teria feito as 15, mas assim, poderia ter esse nível, assim, sabe? A gente está colocando aqui suposições de possíveis soluções, porque a ideia não é ficar batendo, sabe, assim, na organização nem nada. Raíssa, uma observação, por exemplo. Tanto usando o exemplo que você deu da corda, por exemplo, dos climbs, enfim. A prova do bombeiro, que a gente precisa fazer para ingressar no bombeiro. Ele é especificado e separado. Feminino faz de um jeito, masculino faz do outro. Porque a nossa densidade corporal é diferente, as nossas fibras são diferentes, entende? Então, isso cientificamente é comprovado que o corpo feminino funciona de uma forma completamente diferente do masculino, entende? Então, assim, galera, pensa fora da caixa, sabe? É importante falar, olha, beleza, isso aqui uma garota pode fazer também. Como que isso aqui pode ser melhor para ela? É só isso. Aí nas próximas competições a gente tá em peso, entende? Nas próximas competições a gente sente ainda muito mais vontade de participar, porque a gente fala, ó, isso também foi pensado para um outro público, que não apenas rapazes, entende? E você vê, e bombeiro é algo que, tipo, você tá treinando para salvar a vida de alguém. E olha a importância disso. E até nisso é importante se pensar. Cara, imagina se é uma competição que é só, sei lá, não só por lazer, mas assim, porque a gente quer estar lá, né? Tipo, imagina numa situação de alto risco, você precisa fazer a força que você precisa fazer. E mesmo assim, tipo, estão considerando que, cara, tipo, o teu corpo é diferente, faz dessa forma aqui, né? Não é nem questão de ser mais fácil ou não, mas faz dessa forma diferente. Eu acho legal colocar que, por exemplo, quando a gente fez, falando como organizadora agora das competições que eu organizei, a parte mais legal sempre era montar os skills, né? As provas de skill. Porque eu acho legal quando tem uma prova de skill que não é só salto longe, né? Exige controle e técnica. Então, assim, a gente ficava pensando em coisas que tinham complexidade ali. Então, sei lá, é um lachê, mas é um lachê 180, passa por cima de hurdle, não sei o quê. Enfim, várias coisas que... posicionamento de pé é muito importante. Então, assim, quando a gente fala de skill, né, de qualidade técnica, a gente está falando principalmente de posicionamento de pé, né? Então, você saber onde você vai chegar, ter precisão onde você vai chegar. E precisão não é só chegar e não dar um passo à frente. Às vezes é chegar e conseguir reequilibrar, porque você está mirando em um obstáculo. Enfim, eu acho que é relevante pontuar isso, assim. E eu acho que essa parte do skill na competição que a gente fez esse final de semana foi bem difícil, desafiador para nós, né? Porque a gente viu que falou, cara, não dá para fazer esse, nem esse, nem esse, dá para tentar esses daqui. Vamos ver o que dá. E enfim, a a Alexandra, meu Deus do céu, arrasou, né? Nossa. Gente, que isso? Ela nossa, admiração incrível, total. mano. E aquele splash na parede, ela ficou pilhando ele, assim, desde a primeira vez. Ela falou, não, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer. E a bicha só fez, entendeu? Só dá-lhe. Então, assim, a gente não tá, inclusive, com não é nem sugestão, mas com o pedido de existir categoria feminina em competições, não é nem que a gente acredite que a gente não é capaz de fazer. Eu acho que existem meninas que são
tão capazes de fazer quanto os homens, né? Mas aí é que tá, a gente entra num nível de comparação que olha só o nível de treino da Chun, né? E ela estava competindo com o mesmo nível que meninos que treinavam há menos tempo que ela, ou então não treinavam na frequência que ela treina. Então, assim, a gente está colocando mulheres que são super treinadas com meninos que treinam mais ou menos e são capazes de fazer a mesma coisa. No formato que está desenhado a competição. Então, eu acho que é isso que a gente pode pensar, né? Enfatizando de novo essas diferenças, né? Então, assim, é óbvio que a gente não tá falando, pô, eu achei irado demais que a Chun fez lá o desafio que não foi pensado para ela. Achei incrível. Mas, assim, eu acho que é um esforço muito maior que a gente faz que para os homens foi um desafio mediano. Então, porque quando a gente está falando realmente de buscar um alto nível do parkour, independente de ser nacional ou internacional, eu acho que a gente tem que pensar em desafios que, tipo, será que isso é possível de fazer? Porque eu, enquanto organizadora, quando eu fiz competições de skill, a gente pensou nisso, tipo, será que alguém vai conseguir fazer isso? Tipo, e é isso que faz subir o nível. Eu lembro de ter saído da Sim. competição de 2018 com a galera falando assim, cara, que bom que vocês fizeram isso, porque eu não treino lachê e agora eu vou começar a treinar. No ano seguinte, a galera voltou muito melhor em lachê e ainda assim a gente elevou ainda mais o nível e a ideia é essa. Eu acho que as competições têm essa função também, de subir o nível, né? Então, de mostrar assim, ó, galera, isso daqui que vocês estão fazendo é muito massa, mas ó, tem esse próximo passo aqui. Quem quer? Porque já que vocês querem ser atletas, né? Então, quem quer continuar evoluindo, assim? Eu acho que isso é interessante. Exatamente. Deixa eu ver Cássia, se tem tem. perguntas. Tá bom. Ah, tem algumas. Você anotou as perguntas que eu te mandei, né? Anotei, mas ó, tenho aqui. Deixa eu ver. Ó, eu vou colocar uma aqui. Vamos ver, Tá. será que ela vai? Tem uma que diz assim: quais as categorias que podem ter numa competição de parkour? Aí, dentro dessa pergunta, acho que a mesma pessoa perguntou, que qual seria uma divisão ideal de categorias, né? Se infantil, amador, pró, feminino, dupla, competições, ou equipes, né? Então, o que Uhum. você me diz? Olha, eu acho. É porque aí que tá, como eu falei, né? As competições do parkour estão em desenvolvimento ainda, né? Tipo, tem muito espaço para inovar. Mas eu acho que kids, né, a partir dos 7 aos 10 anos ali, teens, que seria dos 11 aos 13, a partir dos 14 anos, eu acredito que já dá para começar a competir como adulto. Mas eu não sei, eu acho que dá para entrar uma categoria juvenil aí dos 14 até os 18 anos, talvez. Eu tô É. pensando, porque eu só fiz competições com pessoas acima de 18 anos. Então, acho que dá para entrar um juvenil ali dos 14 aos 18, e daí 18 mais, que é adulto, e daria até É. para fazer uma competição de Masters, tipo 30 anos mais. Não sei. Em outros esportes Sim. é assim que funciona. E também tem aquela, né? Até que ponto a gente avalia para deixar uma equipe numa categoria amadora? Porque a gente viu lá na competição que na categoria amadora tinha uma galera com um nível muito bom para estar no profissional. Então, até que ponto a gente fala, ó, esse aqui é amador, esse aqui é profissional? Entende? Também é uma observação aí. Eu acho Deixa eu ver. que Eu acho que, inclusive sobre isso, cara, é que eu vejo assim, eu vou falar uma coisa que às vezes as pessoas levam isso como ofensa, e não é. É só uma visão de realidade mesmo. O parkour ainda, em âmbito nacional e mundial, é muito amador. E isso eu falo porque a maioria das pessoas que treinam parkour não tem o intuito de se tornarem atletas profissionais. E tudo bem. Então, assim, agora que a gente está começando a ter competições, quer dizer, acontece já faz um tempo, como eu falei, né? As primeiras aconteceram em 2007, então faz uma cara já, mas elas assim, estão se estabelecendo agora. Então agora que tá dando para ter um referencial de futuro, tipo, pô, dá para eu me profissionalizar nisso. Então agora que talvez as próximas gerações venham com essa vontade de se profissionalizar. Mas hoje em dia, ainda, no cenário que a gente tem atualmente, a gente ainda é muito amador em muitas coisas. Então, é difícil ter essa linha tênue mesmo, né? Qual momento que é amador, qual momento que é profissional.
Eu acho Sim, que eu não sei como seria para dividir isso, mas fica aí um problema. Se alguém tiver alguma sugestão, inclusive, manda aí. Eu acho legal a gente conversar sobre isso. Inclusive, essa live, gente, não é tipo para eu e a Carol a gente tá aqui. A gente vai trazer algumas coisas que, de fato, é para questionar e ensinar vocês, mas é óbvio que a gente não tá aqui como donas da verdade absoluta. Vocês podem falar o que vocês quiserem, assim, a gente tá aberto a ouvir. exatamente. Eu acho que é importante que a gente tenha essa troca, né? Tenha espaços para essa troca. Manda cá. Ó, tem uma outra pergunta assim. Em comparação com os outros países, o Brasil está em que nível? Que foi o que você respondeu agora. E nos Uhum. outros países, as competições, há categoria feminina? Ó, então, em alguns países tem algumas competições que já são mais tradicionais. Por exemplo, o On the Spot, eu não sei desde quando que ele acontece, mas é uma competição que acontece na Europa, lá em Amsterdã, se não me engano. Não lembro onde Amsterdã. que acontece. É Amsterdã? É, acho que é em É sim. Dinamarca, é lá, naqueles lugares lá. Dinamarca. É pra lá, eu não sei, é lá para aqueles lados lá. Acontece, eu não sei desde quando que acontece, mas é uma competição que não é tão vista tão profissional assim. Na realidade, ele separa alguns picos, né, spots na cidade e tipo, enfim, cria meio que style, porque eles criam linhas lá e enfim, um formato de competição que eu acho muito interessante, inclusive. Eu acho que é meio style com skill, enfim. E eu acho que a mais tradicional que rola, além, né, desse on the spot, é o Red Bull Art of Motion, como eu já falei, foi a primeira que acontece, que é uma competição de style. E ela tá bem estabelecida, né, até hoje. E também tem o NAPC, que eu acho que é uma das mais completas, porque ela envolve os três formatos, que é o skill, o speed e o style. E ela acontece desde 2016. E eu vejo que existe uma preparação de atletas muito mais levado a sério para quem compete no NAPC do que em outras competições, por exemplo, que nem o On The Spot. Então, acho legal colocar isso. E as competições da categoria feminina? Sim, NAPC tem categoria feminina, On The Spot não tem, as provas não são diferentes para as mulheres, né? Mas tem a premiação, né? O pódio feminino, e o Red Bull Art of Motion tem também. Teve uma polêmica esse ano envolvendo a Red Bull Art of Motion, porque eles pré-selecionam os atletas, né? Então, das 15 vagas, 12 são masculinas, 12 para homens. Sendo que poderia muito bem ter mais espaço para mulheres, porque no mundo inteiro existem mulheres muito capazes de, enfim, de competir num alto nível, né? Tanto quanto os homens. Então, é uma polêmica que está rolando lá fora também. Mas, assim, existe categoria feminina, mesmo que às vezes tenha menos meninas competindo. Vamos ver. A mesma pessoa perguntou assim: o nível profissional tem alguma federação ou entidade que representa o parkour? Bom, gostaríamos, mas não tem. Infelizmente, não. Não, não como o skate ou como o surf, enfim, né? Existem associações ou artes do deslocamento, como é colocado aqui em São Paulo, que tem essa representação do parkour aqui em São Paulo. E eu não sei muito bem como é em outros estados, se isso tem, se isso não tem. Alguns países têm associações e federações, mas é uma grande discussão dentro da comunidade ter uma federação, não ter uma federação, porque sabemos que o parkour ele foi tomado, com algumas aspas, pela Federação de Ginástica, né? A nossa queridíssima FIG. E tem esse debate imenso e infinito e completamente desgastante que é a retirada do parkour de dentro da FIG. Então, é meio que um geral sobre isso. Você acha que vai rolar? Tipo, tirarem o parkour da FIG? Ah, eu espero que, talvez, né? Assim, eu espero que sim, para ser A uma Carol, coisa. a Não, Carol eu é mais espero que política sim, que na eu. verdade. Eu espero que sim, porque como você disse em um dos stories anteriores, até meio que o skate e o surf fazem parte de tudo isso. Mas ter uma apropriação do parkour como teve em relação à FIG, sem, tipo, nenhum aviso prévio, eu acho um pouco rude e ruim.
pra cena. Mas conversando com pessoas que trabalham na FIG, a gente já sabe que é meio que, não, isso não vai acontecer, isso vai se manter assim. Então a gente que lute, né? Se você não pode com eles, se junte a eles. Meio que É, isso. vamos entrar num debate aqui agora. Não, mentira. Não, é que assim, ó, eu vou explicar assim para quem não tá ligado nessa todas essas polêmicas. Como eu falei anteriormente aqui na live, existe alguma resistência em relação a existir competições de parkour. Por muitos anos aconteceu isso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, e por essa resistência, justamente, não houve uma preocupação em ter uma representatividade, porque federações e confederações são criadas a nível esportivo, não se buscava, existia resistência com a esportivização do parkour. E por conta disso, mas de qualquer forma, né, existindo competições não federadas, outras federações viram isso como oportunidade, né, de profissionalizar uma modalidade, que foi o caso da FIG. A FIG começou a fazer Copas do Mundo, né, e jogos, e, enfim, jogos não, mas competições, né, a FAIS, eu não lembro qual que é a sigla lá, mas começou a fazer em 2017 algumas competições de parkour, e mesmo sendo uma federação internacional de ginástica. Então, e nessa fase, né, nesses eventos também tinham competições de skate, de surf também, porque também são modalidades que existe muita resistência, porque são modalidades que não são só esportivas como o vôlei ou o basquete, que nasceram de jogos que já tinham regras, né? O parkour, o surf, o skate são mais entendidos pela comunidade que os pratica como estilo de vida. E eles se desenvolveram de uma forma muito mais orgânica, né? No parkour a gente costuma falar, não tem regras, né? Assim, não tem regra no papel, né? Mas quando é para cobrar que o climb não pode ser de cotovelo, tem um monte de fiscal de treino alheio por aí. Mas, tudo bem. Mas eu acho assim, que... Eu tenho que falar as coisas. Mas eu acho assim, que... então, assim, existem competições de parkour, da Federação Internacional de Ginástica também. Às vezes eu esqueço até de falar disso, porque elas não são Real, tão existe bem mesmo. vistas E existe de verdade. não são bem vistas pela comunidade, então eu esqueço de falar. Mas, e também, como a comunidade costuma boicotar esses eventos, eu acho que, na realidade, agora estão boicotando cada vez menos, né? Eu acho que eu acabo esquecendo de falar. E na FIG também, nessas competições da FIG, que existe uma Copa do Mundo, inclusive, de parkour, elas têm esse formato tríplice, né? Que é o speed, o skill e o style também. Não tem skill, só tem speed e style, na realidade, da Copa do Mundo. O Brasil não participa da Copa do Mundo da FIG porque a gente não está, por enquanto, associado à Confederação Brasileira de Ginástica. Eu acho que é coisa de tempo, assim. Eu acredito que Sim. logo mais o parkour vai estar vinculado à CBG, vai estar vinculado à Federação Internacional de Ginástica também. Sim. É temporário. Mas é o que você quer, o que você não quer? Eu não sei, galera. Eu só acho que, tipo, não existe um movimento contra isso. Existem associações? Existem, mas o que elas estão fazendo? Entendeu? Existe uma outra associação, que é a Parkour Earth, que enfim, tá situada lá na Nova Zelândia, lá, que, assim, eles falam muito bem, mas eu não vejo nenhuma atitude do que eles estão fazendo. Então, assim, entre você ter boas palavras e um bom discurso e fazer alguma coisa, ganha quem tá fazendo alguma coisa. E, no caso, exato. é a FIG. Aqui no Brasil, pelo menos, eles estão meio que sem saber exatamente como fazer para ingressar com atletas de parkour de fato. Porque a maioria das pessoas que estão competindo pela FIG dentro do parkour são praticantes de ginástica, não são praticantes de parkour, entende? Então você fala, beleza, em 2024 tem a possibilidade de ser apresentada nas Olimpíadas o parkour, até porque vai ser na França. Mas e aí? Quem são os praticantes de parkour? Parkour que vão estar lá, não ex-atletas de ginástica, entende? Não desmerecendo atletas de ginástica, mas vocês conseguem visualizar que é diferente, assim, a vivência que a gente tem de uma vivência de um atleta de ginástica, entende? Eu acho que uma das formas que, assim, acredito que o parkour não teria tanto a perder com isso, seria a FIG incluir a modalidade de skill nas provas, porque, querendo ou não,
Na modalidade de speed e de style, tipo, coloca um ginasta lá, ele vai se dar bem. Só que ele não tem a qualidade técnica que a gente tem, não tem a característica técnica que a gente tem, né? Que a gente valoriza no parkour. Então, tipo, ele amortece de uma forma diferente, ele se movimenta, o flow dele é diferente se tem um flow, né? Então, eu acho que se tivesse uma modalidade de skill na FIG, nas competições da FIG, daí sim a gente poderia ver que o parkour não perde tanta essência, né? A essência que a gente tanto quer. Então, e é por isso que eu falo, inclusive da competição que rolou esse final de semana, que só teve 5 provas de skill e que, assim, foram medianas pensando em homens, galera. Então, assim, se a gente quer investir no crescimento do parkour profissional, tanto no Brasil quanto no mundo, é bom começar a pensar e valorizar as competições de skill, porque é elas que vão direcionar ali para o que a gente está treinando e o que a gente valoriza mesmo. Sim. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Bom, perguntaram sobre o evento, né? No evento que teve esse final de semana, que não sabiam quais eram as categorias que tiveram. Bom, a gente teve categoria profissional e amador. E aí, no profissional, nós fomos com uma equipe composta só por mulheres, 5 meninas, 5 mulheres. E tiveram 2 equipes que era mista, né? Que tinha Paloma e tinha Lisa. Era isso. E foi isso. Então, e acho bom pontuar que essas equipes mistas, na realidade, tinham uma menina em cada equipe. Então, eram 4 homens e uma menina. Isso. Ainda é minoria, entendeu? E o resto era tudo equipe só da piazada. Da pelada. Vocês acharam que essa competição do final de semana... Desculpa. Não, é que teve a categoria de kids e teens também, né? Isso, dos mais novos. Os mais novos. Isso. Tinha mais uma? Pergunta. Tinha mais uma, Lissa? Qual que era? Ixi. Deixa a Lissa responder. Tinha mais uma. Não sei o que era. Mas pode falar, Ká. O que a gente achou da Não, competição? Isso, perguntaram assim, se vocês acham que essa competição influenciou as mulheres a quererem treinar mais? A nossa presença... Eu acho que sim. Com a nossa presença lá, sim. Eu acho que foi até legal, tipo, a gente não tá tão preparada. Porque assim, galera, eu sei que paguei mico. É verdade, com o Ginga. Desculpa, galera. A equipe do Wagner, que foi uma equipe de 3 pessoas na categoria amadora, teve uma menina também. Isso. Verdade, obrigada, isso é verdade. Lissa. Eles não puderam Valeu, competir Lissa. no segundo dia porque um dos participantes se machucou, né? Ele acabou cortando a gengiva, Mas enfim, eu acho que a nossa presença no evento foi muito importante para que outras mulheres sentissem vontade de participar, inclusive pelo fato da gente não estar tão preparada. Porque a gente foi lá e assim, galera, eu não tenho vergonha. Então, eu, sei lá, pago o mico mesmo, é isso. Vamos climbar de cotovelo, é o que tem para hoje, só vai, enfim. E eu acho que isso mostrou ali para as meninas que, tipo, pô, se até a Raíssa tá fazendo, eu acho que eu consigo fazer também. E é isso, entendeu? Então, se serviu de alguma coisa, é isso, tá? Na próxima competição que tiver, vai ter categoria feminina e eu prometo estar um pouco melhor, pelo menos. Porque essa foi muito na louca. 6 dias antes. Raíssa, vamos competir. Não sei, não tenho certeza. Vamos sim. Tá bom, vamos sim. Eu acho legal pontuar também que a gente foi a convite da Volts, né? Por isso que eu falei da Garrafinha, que é uma academia de parkour que tem lá no Rio de Janeiro, que patrocinou a nossa ida, né? Então a gente foi como atleta da Volts mesmo. E, cara, só gratidão aí pelo Jean por Jean foi assim, eles viram, incrível. Porque ele viu que a nossa causa era importante também. Eles falaram, não, vamos lá e tal. E todo o apoio que a gente teve do Mirataia, do Cassiano, enfim, o Lucas Watts também, eu acho que foi incrível. Obrigadão mesmo. É isso. A Romina falou que eu prometo continuar subindo com os cotovelos. Tudo bem. Tudo certo. Tem mais perguntas? Cadê as perguntas? Veja aí o que a gente ainda não respondeu. Para uma competição mista,
eu acho que eu não entendi muito bem essa pergunta. Para uma competição mista, mostrou que deveria ter ou não uma competição mista? Eu acho que sim, porque tudo que rolou foi um baita de um aprendizado, sabe? Desde estratégias de equipes até balanceamento, sabe? Tudo é uma estratégia quando você está trabalhando em equipe. Então, acho que foi uma boa, assim, sabe? Ter uma categoria mista, desde que entra naquela situação. São homens e mulheres, são corpos diferentes. Então, deveria ter desafios diferentes, por mais que seja uma equipe mista também. Eu acho também. Eu não sei que forma que poderia ser feito isso, mas eu também acho que, às vezes, assim, às vezes até poderia ter, tipo, então, categoria masculina, categoria feminina e categoria mista. Eu não sei se ia ficar muito difícil de realizar um evento desse, porque eu acho que ia ficar muito grande. Mas também, ou então, um pensamento aqui. É, tipo, sei lá, ter um mínimo de meninas, sei lá, para categoria mista, entendeu? Porque não adianta falar assim que é uma Aham. equipe mista, sendo que só tem uma menina lá. E daí, sei lá, a menina faz uma prova. Que equipe mista é essa, entendeu? Tipo, pô, teve equipe mista que a menina fez, sei lá, quantas provas deu pra fazer. E é Quase isso, tudo, sabe? exato. Quase tudo. É isso, sabe? Então, assim, não adianta falar Sim. assim, tipo, ai, não, a gente tá super representativa aqui, a gente tem uma menina no grupo. Galera, e ela só fez uma prova. Não é representatividade isso também, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem poucos exemplos, né, do que aconteceu. Então, assim, não é para levar pro lado pessoal, mas é para refletir um pouco. Poxa, tipo, o quanto que a gente tá, tipo, de acordo com o discurso mesmo, né? E assim, eu acho legal pontuar também que em nenhum momento a gente está falando assim que, tipo, o que aconteceu na competição, a gente nem está falando que é ruim, mas a gente está falando assim, olha, o discurso foi que todo mundo poderia vir. Quem é esse todo mundo? Por que, que o todo mundo não inclui mulheres também? A gente foi, mas você viu que a gente não teve nem chance de estar próximo do pódio? E enquanto que equipes totalmente masculinas, compostas só por homens, estavam lá, entendeu? Tipo, adquiriram o pódio, enfim, sabe? Entende? É essa diferença, assim, que não é muito difícil de entender, mas as pessoas às vezes fazem a egípcia pra gente, e, tipo, ah, não entendi isso. Não, vocês entenderam sim, vocês só não estão querendo contribuir, né? Às Sim, vezes. sim. Ó, exatamente isso, Christian. Ah, ele falou, acho que as métricas não deveriam ser iguais para homens e para mulheres. É. É, exatamente Não é isso. difícil de entender. É isso. É. Qual Ó, outra tem uma pergunta tem? pergunta aqui que, Hum, na verdade, é da mesma pessoa, mas eu vou ler tudo, tá? tá bom. Começa assim. Não seria melhor reduzir o número de participantes mulheres por equipe, já que temos menos praticantes no cenário do parkour? Seria uma forma de igualar com base na proporcionalidade. Assim, teríamos mais equipes femininas em um evento. Por exemplo, no lugar de uma equipe com 6 meninas, teríamos duas com três, por exemplo. Seria ótimo. Mas, claro, para isso funcionar, ainda assim teria que acontecer uma categoria feminina. Exato. É, Então, se existisse uma categoria feminina, a gente estava falando com a Shun esse final de semana. Acho que a Shun até que falou isso pra mim. Aí ela falou assim, cara, se tivesse uma categoria feminina, tipo, a gente não ia ter, tipo, tantas equipes. Ia ter equipes de, sei lá, de três, equipes de três, ia ter trios. Acho que a gente ia se ferrar muito mais, porque né, não teria como revezar tanto, mas teria uma categoria feminina e a gente iria fazer acontecer. Agora, quando sim, fecha a porta, você acha que, tipo, é que aí que tá. O parkour já é majoritariamente masculino. Já existe uma barreira enorme para uma mulher começar a treinar. Aí uma mulher começar a treinar, tendo em vista a competição, sendo que não existe a possibilidade dela competir, como? Entendeu? Tipo, ai, a gente vive no mundo real, galera. A gente, sabe, não fica perdendo tempo com as coisas. Tipo, se a gente vê que não tem oportunidade aqui, a gente vai para outra coisa. Tipo, sabe? É isso. Então, não é muito difícil de entender. Mas eu acho que isso aí, sim, seria possível daí. Tipo, sei lá, as equipes seriam formadas por 3 mulheres cada, e enfim, acho que daria, rolaria sim. Ia sim. ser bem cansativo, mas ia ser massa. Nossa, Exatamente. ia ser muito cansativa, porque, ó, pensa. Levando em conta essa competição, tiveram duas na prova de força, que aconteceu nos 2 dias, né? A prova de força. No último dia, a gente teve que fazer a prova do pneu. E aí a gente conseguiu revezar, né? A gente conseguiu trocar, porque uma das meninas ia fazer o freestyle.
Sim. E ia ser completamente exaustivo. Ia ser completamente exaustivo. Então, assim, realmente, se fosse três, claro, que pensando num formato assim, tendo a categoria feminina, pensando em várias outras coisas, os desafios seriam diferentes, ou seriam com uma carga física um pouco variado, pensando nas meninas. Então, é possível que a gente tivesse saído mais quebrada, mas realizada em outras coisas, entende? Não de uma forma assim tão cansativa e pesada. Sim. Então, Mari, deveria ter categoria feminina na categoria Teen também. Tem vários adolescentes por aí que iriam arrasar. Sim. Então, se tivesse uma categoria feminina no adulto, teria que ter para as outras idades também, né? Eu acho que é super válido. Tem mais Sim, ó. perguntas? Não, perguntas na caixinha não, mas as meninas estão mandando aqui, ó. A Nina falou que se tivesse categoria feminina, ela animava a ir. Aí a Shun disse, mais meninas iriam querer participar só por ter uma categoria própria, sem se preocupar se vai dar para realizar os desafios, mas só para ir e se divertir mesmo. É, No fim das contas, foi isso que rolou, né? Eu acho que, tipo, o final de semana valeu muito a pena, tipo, lógico, né? Porque, tipo, é legal se desafiar. Cara, a parte mais legal que eu achei foi, tipo, levar um pneu de quadro pedal. Porque da onde que eu ia fazer isso na minha vida? Nunca. Cheguei lá, beleza, tem que levar um negócio de quadro pedal, amarrar na sim, cintura, né? Galera, inclusive, alonguem a lombarzinha hoje, tá? Coloquem uma bolinha, façam liberação miofascial aí na lombar, quem fez essa prova. Mas assim, da onde? Nunca que eu ia fazer isso sozinha. Que bom que teve lá, porque daí eu tenho a experiência. Eu achei muito divertido fazer isso. E eu achei muito divertido eu ter feito com a Carol, né? Inclusive. Então, assim, eu acho que a competição valeu por isso, assim, tipo, a troca de experiência. Não só por quem estava dentro da minha equipe, mas de ver o pessoal também. Essas competições acabam virando tipo, um grande encontro nacional, né? E uma parada legal, que até. Eu não sei se o Juan tá aí online. Se você estiver aí, Juan, manda um oi aí nos comentários. Mas o Juan ele fez um TCC sobre competições no parkour, uma nova forma de competir. Como que a gente, em competições de parkour, acaba sendo colaborativo com o outro. A gente não fica querendo que o outro se ferre. Né? Como em, às vezes, sim. alguns esportes, né? Tem um espírito distorcido de competitividade, a gente é muito tranquilo em relação a isso. E eu lembro que, tipo, antes de eu fazer a prova do pneu, chegou, tipo, eu falei para três meninos, né, diferentes, falei, cara, eu vou fazer essa prova aí. Aí eles falaram, ó, tem uma dica. Daí vinha, dava dica, não sei o quê, pra eu me dar bem também, pra eu não sofrer tanto e tudo mais. Então, assim, em desafios de skill também, em competições de skill, eu já vi muito acontecer isso, tipo, sei lá, pô, nunca fiz essa técnica aqui. Ah, não, vem cá, ó, é só puxar assim e tal, não sei o que, tenta dar umas dicas ali ou outro. Às vezes resolve, às vezes não resolve, é óbvio. Mas, assim, tem uma atitude, assim, tipo, de que a gente tá junto, independente se a gente tá competindo um contra o outro, mas a gente tá junto competindo contra o desafio, sabe? Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito rico. Então, essa troca é bacana. Né? Então foi divertido por causa disso, por causa dessa troca, de ver as pessoas, do social, o social foi ótimo. Eu saí bem feliz. Saímos todas. Foi Né? uma, assim, não sei você, eu saí com a sensação de tipo, poxa, às vezes a gente chega falando, meu, é a última competição, vou aposentar, não quero saber, tá entendendo? Mas aí depois que você passa por tudo aquilo e que, assim, no meu caso individual, eu sei que eu me saboto muito em muitas coisas, várias vezes. Carol tinha que Mas fazer ver, aquele desafio do skill, Carol. Cabeçuda. eu tinha, olha, eu juro que tudo que tiver de mão que precisar, a próxima vez eu faço. Obrigada. Mas eu saio com a sensação de, poxa, eu sei que na minha cabeça eu não queria mais, que eu achava que eu não servia mais para fazer isso, já pelo histórico de competições que eu tenho. Mas eu vejo com uma competição dessa que eu sou muito capaz de fazer muitas outras coisas, levando em conta o nível de desafio que tinha essa, né? Que né, eram coisas que não eram pensadas pra gente. Mas você fala, poxa, acho que dá pra dar uma outra chance para uma próxima competição, quem sabe? E te dá uma motivação de querer treinar mais pra realmente estar num um bom condicionamento, né, pra conseguir competir. Você tá nova para aposentar, Carol. Eu comecei minha carreira de atleta agora, com 30 anos. Agora, Ai, emocionante.
Ferrou pra mim. Mas é isso. É bizarro como as mulheres geralmente são muito inseguras e os homens acham até demais. Aham! Sim, Mari, é verdade. É, A gente viu exatamente. muito disso esse final de semana, mas tudo bem. Nossa, eu ia falar uma Essa a coisa gente bem vai deixar quieto, porque a gente sabe como é que é. Ah, eu não vou ficar É, expondo, não, sim. dá preguiça. Mas é isso. Gente, Bom, aqui acho não tem mais que não perguntas. temos mais perguntas. Eu acho que essa live é legal, assim, da gente colocar aqui. A gente tá falando coisas que aconteceram. Se isso é bom ou ruim, se dá para melhorar, se não dá. A ideia é sempre da gente contribuir de alguma forma, né? Carol, com a experiência dela como Sim, atleta, eu já organizei outras competições também. Eu sei que dá um trabalho, sabe assim? Eu não quero falar palavrão, sim. mas dá muito trabalho fazer eventos de parkour. E a gente faz isso por amor, né? Não tem outro motivo da gente fazer isso, porque não é por lucro. Não é por lucro. A dor de cabeça que dá, amiga, nossa, não tem Sim, dinheiro que pague. Então, assim, e às vezes eu sei que é complicado sair depois e ter críticas, ter coisas para melhorar. Mas, assim, alguém tem que sempre fazer. vai ter Então, que coisas bom para que tem melhorar. pessoas que estão dispostas a fazer. Que bom, porque o parkour precisa disso. Tem que existir pessoas que deem a cara a tapa para ir lá e organizar um evento, e tem que ter pessoas que vão lá e dão a cara a tapa para participar do evento. E eu espero que todo Exato. mundo tenha aprendido muito com isso, né? Tanto a organização do evento, porque tem bastante coisa para melhorar, amigos, de verdade. Eu quero deixar, inclusive, um agradecimento para Carol, que é socorrista, né? E teve uma jornada dupla no evento, porque ela, além de competir, ela teve que dar uma força ali na organização para socorrer pessoas que, né, enfim, é uma competição de parkour, é óbvio que vai bater, é óbvio que a gente está lidando com risco, né? E ainda mais na gana ali, na adrenalina da competição, o risco aumenta. Então, agradecer aqui em Exatamente. nome de todos os atletas, né? Eu acho que é um agradecimento geral, né? Da Ah, força que ela deu obrigada. para todo mundo que estava lá, né? Deixou a gente mais seguro em relação a algumas coisas. Eu acho que então é meio que isso, assim, tipo, a gente vê que a gente precisa melhorar. Eu vi muitas coisas que eu preciso melhorar no meu treino, galera. Galera, então agora eu tô me preparando assim, ó, para fazer uma planilha de treino para mim, porque já temos em vista que terá uma nova competição, uma próxima competição, se não me engano, em julho, né? A gente vai esperar e Júlio. aguardar os próximos capítulos, né? Mas terá uma próxima competição Isso. em julho com categoria feminina. Então, é muito Yes. contraditório, né? A gente exigir que tenha categoria feminina na próxima competição que tem categoria feminina, a gente não participar. Então a Estaremos gente lá. vai. A gente já decidiu que a gente vai, tá? E Nina pode ir também. A Alissa também, eu quero ver aquelas. Tô Sim, a intimando Mari, todo por mundo. favor. Bruna pode vir. Quem mais? Deixa eu ver as meninas que estão aqui. Venham, todas. E assim, E deixa eu ver, tem duas coisas que eu tinha que falar. Sobre possíveis premiações, não sei. A gente até conversou com a Bruna. E assim, vamos pensar de uma forma como organizador, ok? Tem tantas meninas para competir e tantos meninos. A gente entende realmente que se não tiver uma quantidade limite, sei lá, 10 meninas participando, a premiação vai ser menor comparada à quantidade de garotos que tem. Isso é óbvio, a gente vai entender. Mas pensem na gente realmente como, olha, vai ter uma premiação para as meninas, entende? Porque é uma valorização que a gente tem dentro da competição. E outra coisa, vai ter o regional aqui em São Paulo no próximo final de semana. E eu espero por vocês. E é isso. Eu vou postar depois nos stories aqui o, a notificação lá para vocês verem como tudo vai acontecer no regional. E por favor, garotas, vão. Vai ser o máximo. eu, A infelizmente, não live vou vai no ter salva. regional. A live vai estar salva, sim. É, eu, infelizmente, não vou no regional, mas quem puder ir, vai ser esse final de semana agora, né, Cá? A próxima é Vamos lá mesmo. quando? Vamos. Deixa eu ver quem Então, acho que é mais. isso. Júlio. Carol tá vendo aí. Mas, gente, já vou encerrando a live, que eu acho que a gente falou bastante. A live vai ficar salva, podem mandar para as pessoas. Eu acho que é importante esse bate-papo, né? Inclusive, ficou salvo, quer contribuir com alguma coisa, deixa nos comentários. Acho que é importante também. Sim.
Tá bom? Sim. Assim, só mais uma coisa, galera. Assim, falando como socorrista, ok? Não se matem nos movimentos, por favor. Não façam isso. Assim, se você tem domínio, fala assim, eu tô suave fazendo aquela movimentação, faça. Mas, por favor, vai com calma no coração. A gente vive um dia de cada vez, tá bom? E é isso. Obrigada a todos que foram também à competição, que foi bem massa. Né? A gente sabe as coisas que tem que melhorar. A gente pontuou aqui possíveis soluções. E é isso, galera. Valeu, Bru, valeu, Nina, valeu, meninas, pela participação. A gente até fez até uns cálculos, né? A Bruna ajudou a fazer uns cálculos de como seria uma premiação, tipo, sei lá, tem um valor X para premiar, e daí como que seria para categoria feminina e categoria masculina. Eu acho importante fazer esses cálculos, mas assim, parte primeiro do interesse, sabe? Porque assim, se tiver um interesse, ó, vai ter categoria feminina. Aí como que ela vai rolar, tipo, é outra coisa, mas é que a gente às vezes não sente nem abertura para isso, sabe? Tipo, ó, a gente até quer fazer uma categoria feminina, mas a gente não sabe como. Me ajudem. Se houvesse uma abertura, assim, de algumas organizações de evento, eu acho que seria esse diferencial que a gente sente, sabe? Então, assim, quando não tem nem vontade, não tem porquê a gente ficar desenhando muita coisa, né? Primeiro tem que ter uma abertura que às vezes a gente não sente. Mas obrigada, Bru, por ter feito a matemática aí, que às vezes é difícil para ti aqui. Salvo. Tá bom? Gente, beijo cá. Eu vou indo, porque eu vou dar aula hoje ainda. Já dei aula, Boa mas vou dar aula. mais aula. Gente, valeu todo mundo que participou da live. E é isso, vai ficar salva. Se vocês puderem compartilhar a live, a gente vai ficar muito, muito feliz. Valeuzão. Até mais.